abrir o Evangelho para fazer a leitura da noite de hoje, caiu no capítulo 5, Bem Sofrer e Mal Sofrer. O capítulo 5 é o capítulo mais longo desse Evangelho, que é Bem-aventurados os aflitos, né? Que fala muito sobre todos os nossos problemas da vida atual. Então vamos ler um trecho dessa mensagem da nossa irmã Lacordaire, que foi colocada, né, para nós em Havre, 1863. Então vamos fazer a leitura. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente, na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que Ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Então, essa nossa irmã, que é um trecho, né, que é um, se vocês quiserem ler depois, ela coloca, né, uma mensagem do século XX, no ano de 1863, e é tão atual para nós, né? Todos nós sofremos, qualquer que seja a nossa posição social, porque nós sabemos que posição social não quer dizer nada, né? Quantas pessoas que estão numa condição social menos favorecida está bem, é feliz entre aspas, né? Ali para ele aquela vida basta, enquanto que para outros não, né? Vive naquela insatisfação total. Então é quando ele diz que o fardo é proporcional às nossas forças. Então para nós, né, nós sabemos que não se coloca mais, Deus não coloca mais do que nós podemos suportar, encarregar na nossa caminhada. Até porque são solicitações nossas e são feitas análise para ver o que é que vai ser concedido para nós. Mas, como nós ainda estamos, né, muito infantil, achamos muito peso. Né? Se nós soubéssemos olhar com mais calma, com mais paciência, mais resignação, o que nos acontece. Mas além disso, temos a nossa ansiedade, né? Nosso anseio de querer tudo para ontem. Mas ontem nós não plantamos o que nós queríamos hoje. Então temos que nos conformar e tentar melhorar hoje para no futuro colhermos situações melhores do que a de hoje. Não é isso? Então, meus irmãos, esta foi a mensagem, né, do Evangelho para a nossa reflexão da noite de hoje. E vamos, né, iniciar o nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, com o tema O Homem durante a Vida Terrestre. Perguntas e respostas que são colocadas para Kardec sobre situações corriqueiras da nossa vida, sobre tudo o que nos acontece. Então aqui foram 3 pessoas que buscaram Kardec, fizeram esses questionamentos
Minha amiga Elô, boa noite, seja bem-vinda. O som está ok? Então, eles fizeram esses questionamentos para Kardec e Kardec colocou nesse livro, né? Boa noite. Tá bom o som, Elô? Tá falhando, não? Para as meninas tá bom. Tá, que é isso. Então, ele colocou nesse livro, que é um livro maravilhoso, né? É como se fosse uma introdução do livro dos Espíritos. Este livro, o que é o Espiritismo? Então, vamos lá. Elô, só pedir licença, a confinada e a Sandra, para passar para Elô, que ela vai fazer o relatório da noite. O capítulo do Evangelho, que eu fiz a leitura, viu, Elô? Foi o capítulo 5, o item 18. Para você anotar aí, por favor, tá? Bem, então vamos agora ao nosso estudo. Então, o homem durante a vida terrestre. A pergunta 116. Como e em que momento se opera a união da alma e do corpo? Então, a pergunta que ele faz. Como e em que momento acontece a união da alma, que ele chama espírito, ao corpo físico? Então, eu, quando iniciei na doutrina, eu achava essa pergunta muito pertinente, porque eu vim, minha família, de outra denominação religiosa. Eu era católica. E no catolicismo eles colocam diferente para nós. Então isso, olha, foi aquela crise, né? Para você entender esta pergunta, demorou bastante para eu compreender. Foram muitos interrogatórios a pessoas com condição mais do que eu, até que eu compreendi nos estudos do ERD que eu fiz e compreendi e assimilei, né? E quando eu li também o livro, a história de Francisco de Assis, ele fala, sobre isso, essa condição do espírito ligado ao corpo, e eu achei aquilo tão interessante. Então, a pergunta agora é essa aqui, Como e em que momento acontece essa união, alma e corpo, J. Francis, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Então, a resposta. A princípio, eu gostaria de saber assim, Alguém gostaria de colocar alguma coisa sobre essa questão? Porque é muito controvérsia para quem não conhece a doutrina, não é isso? Então, como vocês acham? Como será que acontece isso, Será que é desde a concepção ou não? Será que o espírito é ligado ao corpo já quando ele nasce, No momento em que nasce ou é antes, Então, vamos ver a resposta que Kardec dá. Desde a concepção. O espírito, ainda que errante, liga-se por um laço fluídico ao corpo que deve se unir. Esse laço se estreita cada vez mais à medida que o corpo se desenvolve. Desde esse momento, o espírito é tomado de uma perturbação, que vai crescendo sem cessar. Na proximidade do nascimento, a perturbação é completa. O espírito perde a consciência de si mesmo e não recobra suas ideias, senão gradualmente. A partir do momento em que a criança respira, é então que a união está completa e definitiva. Então, vou ler para vocês aqui o que colocou Sandra Rejane, que colocou que a ligação é feita antes, E confinada, perguntou na fecundação, e ele colocou aqui, na concepção, que é a fecundação. Então, naquele momento, do relacionamento dos dois, sexo, masculino e feminino, então ali aqueles, dois, o esperma masculino e o óvulo feminino se encontram, tem aquele que é o preparadinho, que a espiritualidade magnetiza ele, e ele é o que corre mais na frente, que alcança o óvulo, que coloca lá, a sua sementinha, e ali vai desenvolvendo o corpo para que o espírito o abrigue. Então, aí ele diz aqui,
desde a concepção. É a partir daí. Por isso que se diz, né? Que já tem vida ali, que não se pode tirar, não se pode matar esta vida através do aborto, né? Porque tem pessoas que acham que a partir daquele momento que tem a pílula do dia seguinte, que não tem vida, mas já tem. Já houve, né, ali a fecundação, a sementinha já foi plantada, né? Como a gente fala para as crianças, né? Assim. E ele diz uma coisa muito interessante. O espírito, ainda que errante, liga-se por um laço fluídico ao corpo que deve se unir. Quando ele fala o espírito errante, não é porque o espírito vive errando, não. É porque está na erraticidade, que é o local em que nós aguardamos, todos nós vamos ficar aguardando para retornar ao mundo espiritual. Então, é a erraticidade. Então, todo espírito que se encontra nesse espaço chama-se espírito errante, né? Por isso que Kardec fala isso. E Sandra Rejane complementa: antes da concepção já está aproximado da mãe. Isso, é isso mesmo. Lá André Luiz explica isso. Boa noite, Rogério. Boa noite, Tina. Todos bem-vindos. Vamos continuar aqui. Então, esse espírito, mesmo sem ser evoluído, ele tem essa oportunidade de acontecer essa ligação. E ele vem, como colocou Sandra, se aproxima, tem toda aquela aproximação antes de haver a fecundação, né? O espírito vem em sonho, conhecer os pais, eles conversam, conhecer a família, conhecer os parentes que ele vai ter, que todo mundo sonha com aquele bebê. Olha, eu estou sonhando tanto com criança, eu acho que alguém vai engravidar. E de repente alguém aparece grávido da família, né? É a aproximação que se dá, que é o que Sandra colocou. E a partir daí aquele espírito vai para um local na espiritualidade, que existe um livro chamado, esqueci agora, que é de Igorina Cunha, Cidade no Além, parece. E ele mostra lá o desenho do departamento do restringimento, onde o espírito vai para lá ser restringido, quer dizer, ele fica lá naquele local, sendo preparado para ele restringir em diminuir, né? Vai diminuindo o espaço, vai restringindo tudo, até ele se tornar, né? Quando ele lá vai se restringindo, o corpo físico vai se desenvolvendo e o espírito vai se ajustando àquele corpo em desenvolvimento, isso tudo ligado por laços fluídicos, né? Que ele colocou aqui. Esse laço vai se fortalecendo, se apertando durante toda a gestação. O espírito no mundo espiritual vai cada vez mais perdendo a consciência do mundo espiritual e o corpo físico absorvendo, né, aquela energia dele, até quando chega os 9 meses, que vai... Tá baixa? Espera aí só um momento. Tá com o volume todo, gente. Meu volume tá total. E agora, melhorou? Tá não? Tá ok. Não, meu som aqui tá total. Sim. Aí, então, a partir daí... Tenta aumentar a tua caixa, Rejane. Então, a partir daí, 9 meses, o corpo já está todo formado, né? Numa gestação normal. E o espírito está totalmente ajustado àquele corpo físico que ele recebeu, através da alimentação. Aí, na hora do nascimento, é como ele diz aqui, né? Passa por aquela perturbação, perde a consciência total do mundo espiritual, por isso que nós não nos lembramos de nada da vida espiritual. Por isso que o mundo espiritual nós achamos que nunca passamos por ele em nossa memória, só nos sonhos que está lá, e aí nós achamos, poxa, eu fui em tal lugar, eu gostei tanto, queria ficar lá, permanecer, as colônias, né, de onde nós viemos, então nós vamos visitá-la. Então, a partir daí, houve total ligação. Aí podem perguntar, por que o choro? Porque já perguntaram, se aquele choro da criança é porque ele
saiu do mundo espiritual e chegou no mundo vivo. Porque o bebê, quando nasce, não é, dá aquele choro. Quando não chora, aí é forçado a chorar por uma palmadinha no bumbum. Aí ele tem que dar aquele choro. Então, aquele choro não tem nada a ver com o espírito se esquecendo do mundo espiritual, não. O choro é para que ele oxigene o cérebro. Então, naquele momento, o sangue começa já está circulando, então para que a oxigenação seja completa, é quando ele chora, né, chega a parecer que os pulmões são fortes, que choro grande que o bebê deu, né? Quando não chora, ele é induzido, tem que fazer aquela aspiração para ele não engolir líquido, e tem todo esse processo do mundo físico. Então, esse choro não tem nada a ver com o espírito ter saído do mundo espiritual e chegado no mundo físico, não. Tem pessoas que pensam dessa maneira, né? Mas não é. Então é isso aqui que Kardec falou, né? A partir do momento em que a criança respira, então que a união está completa e definitiva, né? Aqui, e ela se completa totalmente aos 7 anos de idade, né? Porque nós temos assim, aos 7 se completa pela infância. Então a criança é muito ligada até aí ao mundo espiritual. Tanto é que brinca com amiguinhos, tem muitos amiguinhos invisíveis, né? Que ninguém vê. Olha, eu tenho um amiguinho e fica conversando, vê muita coisa do mundo espiritual, porque ele está mais ligado. Ó. Ainda não está totalmente, a ligação fluídica não foi totalmente fortalecida. Se fortalece quando completa 7 anos de idade. Aos 14 anos há outro ajuste, que é quando aí o espírito, porque até os 14 anos o espírito ele tem muitos assim sonhos. Tanto é que se diz, você vai ser o que quando crescer? Você quer ser, gosta disso, suas tendências, suas aspirações surgem nessa fase. É essa fase da criança em que a mãe tem que ter muito cuidado até a adolescência, porque ele ainda está muito com as lembranças, né, vivas, as tendências muito ligadas em tudo que fez antes. Então tem que ter muito cuidado. Por isso que dá muito trabalho ao adolescente. Porque ele está muito ligado ainda a tudo que ele fez antes. Aí veja só, a partir daí aquilo se ajusta mais. Aí depois, quando passa dos 14, 15, 16, 17, por aí 18 anos, aí já muda tudo. Já fica com a consciência totalmente ligada aqui ao mundo físico. Né? Isso acontece muito com quem tem filhos, sabe disso, que muda, né? E mesmo a gente até, quando era mais jovem, tinha uns gostos, umas tendências. E depois mudou, transformou-se, não é isso? São essas lembranças que ficam, essas reminiscências muito fortes ainda, até que há aquele ajuste total. Então, isto foi a resposta, né, dele. Perguntou como e em que momento se opera a união do corpo. Como acontece? Na concepção. E o momento da união é no nascimento. Né? Quando a criança nasce, aí é a união total do espírito com o corpo. Anderson Santos, boa noite, seja bem-vindo. A pergunta 117. Qual é o estado intelectual da alma da criança no momento do seu nascimento? Né? Então, se a criança, né, é um ser que já viveu antes, então ele já tem inteligência e intelectualidade. Então, qual é esse estado de intelectualidade quando ele nasce ali? Então, vamos ver. Seu estado intelectual e moral é o que tinha antes da sua união com o corpo. Quer dizer, a alma possui todas as ideias adquiridas anteriormente, mas, em razão da perturbação que acompanha a sua mudança, suas ideias estão momentaneamente em estado latente. Elas se aclaram pouco a pouco, mas não podem se manifestar senão proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos, né? Quase aquilo que nós estávamos falando. 006, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Então, tudo que nós absorvemos de intelectualidade e de crescimento moral nas nossas existências, fica registrado e não esquece.
fica ali arquivado na nossa mente, né? Porque a mente faz parte do espírito, né? O cérebro é que faz parte do corpo físico. Então, por isso que quando se examina o cérebro não se encontra nada, porque se encontra no espírito. A sede está lá no corpo mental, né? Que é a sede do espírito. Então, toda essa intelectualidade e moralidade dos espíritos estão lá. Tanto é que tem espíritos, né? Como alguns que a gente está vendo aqui agora, que é espírito que não tem responsabilidade nenhuma. É um espírito muito assim, tem um nomezinho no livro dos espíritos, esqueci. Leviano. Uma leviandade muito grande. Então, nós temos que evoluir moralmente para não termos essa leviandade, né? De compromissos, de comportamentos, porque temos que ter esse cuidado. Então, ele diz que a nossa intelectualidade e a nossa moralidade vem do passado, porque nós somos espíritos milenares. Nós não somos espíritos de decênios, né? De 10, 20, 30, 40 anos, 50, 60 e vai por aí afora, o centenário. Nós somos milenários, vê que coisa maravilha. Somos imortais. Nós nunca morreremos. Também, né? A gente vai ver isso, tem avançado também, né? Então ele está vendo, tá falando isso aqui também, que a Elô falou, né? Tem aqueles que já têm isso mais evoluído, né? São aqueles espíritos que Divaldo Pereira Franco diz que são os espíritos, tem os cristais, né? Aqueles espíritos cristais, e tem os espíritos índigos, né? O índigo, ele tem uma evolução, segundo Divaldo no seu livro, intelectual. E o cristal já tem uma evolução moral, né? Ele fala lá no livro. Por isso que tem esse já avanço. E quando ele fala aqui, que tudo isso que nós adquirimos é o que nós fizemos, os nossos comportamentos, como nós agimos no passado. Então, às vezes, diante de situações que acontecem conosco, às vezes nós nos sentimos atraídos ou repelidos. Às vezes tem coisas que nos dão repulsas, porque aquilo no meu passado eu não suportava. Aí Sandra coloca, né, entre espíritos evoluídos, né, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi, são espíritos que vieram com uma tarefa de fazer melhorar o nosso progresso moral. Esses daí e outros, né, que tiveram. Né? Então, ele está mostrando aqui para nós que, deixa eu ver só aqui, a alma possui todas as ideias adquiridas anteriormente, mas em razão da perturbação que acompanha a sua mudança, suas ideias estão momentaneamente em estado latente. Quer dizer, o bebezinho, ele não sabe de nada, é um ser totalmente dependente. Ele ali até certa idade, até 1 ano, 2 anos, a partir daí é que, dependendo do grau de evolução desse espírito, ele vai já despertar as suas tendências, boas ou más. Então, até ali ele não desperta. Apesar de que tem espíritos que já novinho, né, com meses, já chega falando. Aí diz, poxa, mas essa criança já fala? Pois é, né? A gente está percebendo que está vindo esses espíritos já crescidos. Até porque, segundo relatos, né, existem mundos mais evoluídos do que nós e que a infância lá é mais curta do que a nossa. Isso tem nas apostilhas do ERD que nós estudamos. Ele fala, né, a Federação Espírita Brasileira coloca naquelas apostilhas do ESD, que existem mundos em que a infância é bem curta. Nosso mundo físico é considerada uma infância longa, de 7, 8 anos. Porque a infância para mundos melhores, eu acho que deve ser de 1 ano, 2 anos no máximo, né? Porque é bem curta, se 7 é longo, né? Para nós, que nós achamos pouco, para uma criança de 7 anos. Bem, então aí ele está esclarecendo aqui que essas tendências vão se aclarando pouco a pouco, mas não podem se manifestar senão proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos, né? Os órgãos físicos, que correspondem aos
nossos órgãos espirituais vão se desenvolvendo, e quando o nosso corpo físico vai se desenvolvendo, aí a gente vai mostrando toda a nossa tendência, né? Toda a nossa vontade, tudo que nós queremos fazer. Aí é quando você vai conhecendo. Mas esse menino aí é fogo, que menino! Eu não tenho, hoje que dizem, eu não posso com essa criança, né? Hoje em dia a gente escuta muito isso, né? Pessoas mais idosas com as crianças que têm agora uma energia, que já vem, são crianças que têm uma intelectualidade avançada, que a pessoa diz, meu Deus, que criança é essa? Eu tenho um amigo que ele disse que o filho dele, com meses, né? Voltagem 220, que o filho dele com meses, ele disse que comprou, veja só, comprou um desses celulares, smartphone, que não é mais celular, não, e ele ficou com o celular na mão, tentando mexer, aí o menino pegou, disse, pediu, né, ele deu, ele ficou mexendo, ele ficou assim olhando, como você fez isso? Ele fez, eu vi você mexendo, e uma criança ia fazer 1 ano e pouco de idade, gente. Muito inteligente. Ele disse que ficou assim. Ele disse, olhe, e ele agora está com uns 3, 4 anos. Quando mexe, né, no aparelho eletrônico, ele disse que fica bobo, porque é aberto. Eu disse, mas são essas crianças do futuro. Por isso que está havendo, né? Sabe mesmo, Elô? Está havendo essa evolução grande intelectual e nós temos que acompanhá-la. Então, para nós, né, que já viemos de século, né, mais de século XX, estamos no 21, para nós já é uma diferença de um século. Então, nós vamos sofrer com isso. Nós achamos as coisas, às vezes, para nós limitadas, complicadas, né? Então, nós temos que estar inserido nessa intelectualidade, nessa evolução intelectual, porque a evolução intelectual acontece, ela é impulsionada naturalmente, não é isso? Francis coloca, crianças individuais são criações dos psicólogos. A esperteza das crianças hoje se deve à apuração dos corpos e espíritos mais deléveis. Bom, se são criações de psicólogos, eu não sei, viu, Francis? Mas o que Divaldo colocou para nós naquele livro, ele dá uma explicação muito boa sobre isso, sobre esses espíritos que tem, porque a gente vê aqueles que vêm com tendência para música, não é? Para outras e outras situações, para pintura, para leitura, para escrita, e vão, né, surgindo por aí esses espíritos que a evolução intelectual vai se dar nessa área da arte. Na arte, não é? Divaldo copiou, Tá bom. São na arte, através da música, da pintura e da escrita, não é? Agora, as boas músicas, as boas pinturas, né? Não essas pinturas aí que existem, várias que também é arte, mas um tipo de arte, né? Diferente, e do livro, da leitura, né? Da boa leitura também. Então, vamos à pergunta 118. Qual é a origem das ideias inatas? O que nós já estávamos comentando aqui, né? Das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou uma ciência abstrata, feita de toda instrução. Quer dizer, qual é a origem de tudo isso que é feito através da instrução? Então, se é feito... se não teve a instrução para aquilo, se tudo isso é feito através da instrução, então como é que aquele espírito vem com essa consciência? Na Índia, há uns anos passados, né, teve uma reportagem de um menino de 7 anos, que ele já auxiliava no bloco cirúrgico, fazendo cirurgias, e ele tornou-se dava aulas na faculdade, e era uma criança de 7 anos, e todas as pessoas ficaram, a parte de medicina, né, a ciência médica, espantado com aquilo, não sabia explicar as tendências. Um espírito que veio de vidas passadas, né, com todo aquele cabedal, e veio para ajudar na melhoria das criaturas aqui do plano físico, né? E a mãe dele, né, na reportagem que eu li, dizia que ele desde criancinha dizia, desde 1 ano, 2 anos, dizia que ia ser médico, ia achar a cura para o câncer.
porque tem vários tipos de câncer, né? Então ele estava lá dentro, achando a cura para um tipo de câncer e estava dando certo, estava resolvendo os problemas. Veja só a evolução dessas criaturas, né? E aqueles outros que é da música, de vários setores que a gente vê, né? As pessoas veem na televisão e ficam espantados, né? E nós, como espírita, nós entendemos isso, né? Aí Francis coloca, é insensatez acreditar na pseudo-teoria dos cristais e índigos, ainda mais supostamente ditada por um espírito superior. Bem, aí, né, é a opinião de J. Francis, eu não vou entrar nesse debate, porque é uma coisa que até então não houve questionamento, né? Então, aí é a opinião do J. Francis, não é isso, J. Francis? Então, cada um tem o seu entendimento, sua compreensão do que acha dentro daquele ponto que se estuda, não é isso? Então, o bom da doutrina espírita é isso, que a gente tem essa liberdade, né, de expressar tudo isso. E nós estudarmos juntos para chegar a uma conclusão final, não é legal? Então, vamos à resposta. Aí é um mexicano que se formou em psicologia. Ela viu um mexicano. Tem vários, né, Elô? Então, vamos à resposta que Kardec deu. As ideias inatas não podem ter senão duas fontes. A criação de almas, umas mais perfeitas que as outras. No caso em que elas seriam criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou o progresso anterior realizado antes da união da alma e do corpo, a primeira hipótese, sendo incompatível com a justiça de Deus, não resta senão a segunda, as ideias inatas. São o resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores e que permaneceram em estado de intuição para servirem de base à aquisição de novas ideias. Então ele fala o seguinte aqui, não é? Que essas ideias inatas têm duas fontes. Aqueles que acreditam que o espírito só nasce, só aparece para o mundo na hora do nascimento. Só ali. E acabou-se. Só tem aquela existência. E aquele outro não, né? Que acha que, deixa eu ver aqui, a primeira hipótese sendo incompatível com a justiça de Deus, deixa eu pegar a segunda hipótese. E o outro não, é que acha que o corpo tem um progresso realizado antes da união da alma, quer dizer, o espírito já trouxe a sua bagagem, né? Aí é quando Kardec diz que a primeira hipótese seria a injustiça de Deus, né? Se uma pessoa tivesse só uma oportunidade na vida, então o que seríamos de nós? Que vivemos, né, ainda infelizmente caindo sempre em erros, né, nos enganos da vida. Qual seria a nossa melhoria como espírito? Como é que nós iríamos melhorar se não tivéssemos a oportunidade de reencarnar? Enquanto que quando a gente tem a oportunidade, tudo que a gente adquiriu não se perde, como falamos no início. Fica arquivado quando ele diz que serve de base para a aquisição das novas ideias que nós vamos, porque em cada reencarnação nós aprendemos mais. Se estamos aqui para evoluir, para crescer, nós aprendemos, nos preparamos na espiritualidade para vir aqui ao mundo físico e colocar em prática os ensinamentos que aprendemos lá, mas também aqui vamos adquirir novos aprendizados para a nossa melhoria. Então é isso que ele coloca, né? Que a base nessa base vamos colocar mais, né? Vamos fortalecer essa base de nós espírito. A nossa base espiritual vai ficar mais fortalecida com mais aprendizado que nós vamos adquirindo. Então vamos incorporando tudo isso e vai chegar um momento que nós vamos sair do nosso estágio de espírito imperfeito e vamos para outra classificação de bons espíritos, né? Como Kardec coloca, que aquela escala é uma escala superficial, não é uma escala fechada. Ele colocou aquela escala que é o que a gente pode compreender, é o que a gente pode ter uma noção,
mas que aquela escala ela tem outras ampliações que ainda nós não temos condições de entender. Então, para nós chegarmos a esse grau de evolução, que é a pergunta 100 do Livro dos Espíritos, né? A escala espírita, saímos da terceira para a segunda ordem, então nós vamos ter que assimilar tudo isso. Então, na segunda ordem, nós vamos ver em 3 classes que tem lá, 3 classificações de espíritos bons, até chegar total entendimento para crescer para a nova ordem. Então, tudo isso vai se juntando. É um trabalho, né, de formiguinha. Nós vamos trabalhando aí, bem devagarinho. Não é uma coisa de correria. Por isso que estamos ainda aqui. Porque se nós buscássemos trabalhar um pouquinho mais acelerado, mas não. Os nossos talentos que nos é dados, né, que nós viemos com ele, a grande maioria das vezes, nós deixamos ele lá enterrado. E só vamos começar a utilizar esses talentos quando já estamos na fase adulta. Veja o tempo que nós, né, demoramos para chegarmos até aqui. Eu, especialmente, entrei na doutrina já adulta, né? E olha o tempo que eu perdi. Porque até então eu não tinha nenhum esclarecimento sobre isso. Podia já ter um progresso maior, intelectual, dentro desses conhecimentos. Mas tudo só acontece na hora certa, né? Quando diz que a doutrina é apresentada para nós, então nós só vamos aceitá-la, porque nós vamos visitando, conhecendo, pois é, né? E só vamos aceitar naquele momento certo. Ele coloca, mas foi tudo ao tempo do nosso amadurecimento. Pois é, não tem aquela história de a fruta só cai quando está madura, né? Estava verdinha ainda, não tinha condições de tirar aquela fruta e ela não iria servir, iria se perder, se estragar. Então espera o momento certinho para ela ser colhida e começar a servir, né? A servir do alimento. O alimento que Jesus nos disse, né? O nosso alimento espiritual, né? Então é isso aqui que ele passa para nós. Que a origem das ideias inatas vem de nós trazermos do nosso espírito no passado. Eu sei que eu tenho uma tendência muito forte, eu sei que foi do passado, né? Que eu gosto muito, que é uma profissão que não é muito, né? Assim, as pessoas não dão muito valor hoje em dia e muita gente não gosta nem dessa profissão, que é o ensino, magistério, professor. Eu acho a profissão mais linda que existe. Eu sou apaixonada. Eu digo, eu devo ter sido, eu e minha irmã mais velha, nós duas, a gente fica às vezes conversando, a gente deve ter sido. Eu disse, não sei, mas que é muito forte em mim, isso é uma coisa que eu gosto mesmo. E eu não dou essa importância como as pessoas dizem, porque o salário é pouco, isso aqui. Mas eu digo, olha, eu trabalharia até sem receber, porque é uma coisa que eu gosto muito. Só que houve muitos empecilhos. E nessa encarnação eu não tive condições de exercer essa profissão. Veja que coisa. Aí nós ficamos às vezes conversando isso, aí a gente vê. Mas se a gente na época tivesse tido um discernimento, a gente poderia dizer, olha, mas era porque tinha que ser desse jeito que foi. Porque se não fosse, tinha aparecido situações que nos favorecessem, para que nós fizéssemos o que tínhamos que fazer. Mas a gente não era para ter feito isso agora. É a nossa expiação de querer uma coisa e não ter. Espiar não é isso, não é você estar ali querendo muito e aquilo vai chegando pertinho de você, você parece que está tocando, quando vê ele foge de você, aí você vai atrás de novo, vai correndo, até chegar o momento de pegar. Aí quando você pega, aí você vai ver e você vai se ajustar com aquilo. Então, essas situações em nossas vidas, que cada um de nós, eu acho que temos uma tendência de gostos, de aptidões que nós desenvolvemos e que está muito marcado em nós. Todos nós temos uma aptidão que é muito forte em nós, de gosto. Então isso aí vem de nós, não sei. Foi da vida anterior? Não sei. Foi da vida anterior, da anterior? Não sabemos. Mas que essa daí foi a que mais marcou? É sim, não é? E que ele está falando aqui, essas tendências instintivas em nós, né? Então vamos para a questão 119.
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Não colocaram mais nada na área de texto, só Elô. Francis? A pergunta 119. Como os gênios se revelam nas classes sociais privadas de toda cultura intelectual? Olha que pergunta. Uma classe social que não tem, né, privilégio nenhum. A carência é total, né? Total, carente de tudo. E surge aquele gênio naquele meio. Como é que isso se revela? Como é que isso se dá? Né? Porque às vezes as pessoas falam, mas rapaz, olha, aqui tem um rapaz que aconteceu isso e ele foi assassinado até na comunidade em que ele morava, que houve uns problemas lá nessas coisas, e ele se destacou. E um dos vizinhos ficou com inveja do destaque dele. E aí tirou a vida dele, né? Então, acontece isso na classe, que não tinha privilégio nenhum, aquele se destacou, né? Como se considera assim, gênio, uma pessoa mais intelectual, que teve mais facilidade, não é facilidade naquela vida, mas conseguiu compreender os ensinamentos e se sobressair. E os outros, né, que estávamos todos, somos grupos, que nos reunimos, não é isso? Então, ficou com inveja e tirou a atual encarnação dele, né? Então, vamos lá. Esse fato prova que as ideias inatas são independentes do meio em que o homem é educado. O meio e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não as dão. O homem de gênio é a encarnação de um espírito já avançado e que progrediu muito. Por isso, a educação pode dar a instrução que falta, mas não pode dar o gênio quando ele não existe. Tudo é nosso. Tudo é esforço nosso que nós adquirimos, que temos ali em nós. Ninguém deu de graça mão beijada a ninguém, não. Nós desenvolvemos isso. Aí ele diz, o meio e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não podem dá-las. Quer dizer, auxilia você a melhorar aquela sua ideia, aquele seu desejo, que você, aquela sua ânsia. Então, o que é que vai acontecer? A espiritualidade facilita, coloca pessoas em seu caminho para lhe auxiliar, lhe dá um empurrão. Aí é quando a gente faz uma pergunta, que acho que se fala muito isso. O homem é produto do meio? Vocês acham que o homem é produto do meio ou não? E aí? Será que o homem, nós, somos produto do meio? Elô diz, penso eu que não. Alguém? O que é que vocês acham? Sandra, não. E aí, Rogério e Francis, vocês acham o quê? Que o homem é produto do meio? É o seguinte, Francis e Rogério não colocaram nem confinada. Se o homem fosse produto do meio, então no local, Sandra coloca, o homem muda o meio. No local em que o homem nascesse, que você nasceu, se naquele ambiente só mora pessoas onde a moralidade é falida, então você também seria um exemplo comum. Se numa localidade só existem pessoas que praticam o crime, todos serão criminosos? Lógico que não. Então o homem não é produto do meio, né? Aí ele coloca, conheço carro de filho de traficante, ladrão, ou filho não segue os pais do pai. Com certeza, é por isso que não é. É como Sandra colocou, o homem pode mudar o meio, também o meio pode influir. Pode, o meio pode influir. Por isso que nós necessitamos de orientações, da educação, para que aquele meio, porque eu tenho as minhas tendências.
Então, o meio eu não vou ser uma pessoa de má índole, porque eu nasci naquele meio, mas eu posso ter aquilo em mim e vim para ser contido. Então, eu tenho que ser freado. Agora, se eu não conseguir frear, então eu vou, né, prosseguir. Nós vemos hoje filhos de pessoas, né, de vidas boas, né, de condições social muito boa e que vivem cometendo, né, deslizes grandes. Conheço. Tina colocou. Ah, ela está falando com você por fora? Vai depender, Tina. Vai influenciar se você trouxer com você. Eu não estou vendo Tina aqui, para mim. Então, nós sabemos, né, pelo conhecimento espírita, que tudo que nós temos é nosso. Então, você pode ter um filho que foi educado, que a gente vai ver aqui na lição. Você tem os seus filhos. Ah, ela está escrevendo na área de texto, mas aqui eu não estou vendo não, viu, Elu? Ah, tá. Porque ela não está aparecendo aqui para mim, não. Se ela está aí para você, para mim não está. Então, nós... Ah, tá. Se você tem filhos, né? Ou tem pessoas na sua casa que foram todos, né, da nossa família, criados quase que iguais, porque os pais dizem, eu eduquei meus filhos igual. Cada filho tem uma... Você dá a orientação, mas cada um assimila diferente. Não é igual, né? Então, cada um tem uma assimilação. Aí, o que é que acontece? Dependendo de como esse espírito é, das suas tendências, dos seus gostos, então, ou você vai ter um filho mais rebelde ou menos rebelde. Ou você vai ter aquele filho que você vai ter um controle maior sobre ele e vai dizer, ah, você gosta mais de um do que do outro. Não, é porque aquele necessita mais para que você tenha um controle melhor, para que você dome aquelas tendências. Então, é essa a missão do pai, dos pais, né? Dos avós, dos tios, de orientar. Aí Sandra Rejane coloca, o que é o amigo da escola? Os projetos, que são para crianças de risco social, não é o homem atuando em meio das dificuldades de uma coletividade? Pois é. Então, existem várias formas de se auxiliar, né, para que esses espíritos que estão naquele ambiente saiam dali um dia, mas que vencem em si as mais tendências. Que a gente vê muito isso. Esses espíritos que vencem essas más tendências e que melhoram. Agora ela aparece para mim, Tina. Agora você estava invisível para mim. Agora eu estou vendo. Então, é isso que acontece aqui. Então, o homem não é produto do meio, né? O homem, o meio quem faz somos nós. Mas não é o meio que vai fazer com que eu me modifique. Ele pode até... para mim, né, me influenciar, mas eu vou atuar no meio daquela maneira que veio a influência se eu for também, tiver as mesmas tendências que aquilo. E se eu gostar, e se eu quiser. E não porque naquele meio é daquela maneira, certo? Entenderam? Se quiserem colocar mais alguma coisa antes da gente passar para a seguinte. A 120. Pergunta 120. Por que há crianças instintivamente boas, em um meio perverso e malgrado, os maus exemplos, enquanto que outras são instintivamente viciosas, em um meio bom e malgrado, os bons exemplos? O que nós estávamos falando, né? E Tina coloca, o meio influencia em muito, os pais têm muita influência. Sim, né? Aqui é aí a missão do pai, orientar. E Sandra coloca, a Madre Teresa não interagiu em meio a tantas dificuldades. Pois é, aquele espírito de Madre Teresa, né? A gente vê que já veio com aquela missão, aquela tarefa de concluir aquele trabalho. Então, qual é a minha tarefa? Qual é a minha missão? Tem pessoas que perguntam, se questione você, o que é que você tem vontade de fazer? Qual é o seu desejo, o seu anseio de trabalhar, de executar o quê?
E Tina coloca, claro, mas era um espírito nobre, sim, né? E nós também um dia seremos, viu, Tina? Com certeza, Jesus já disse, deixe brilhar vossa luz, podereis fazer mais do que eu faço. Então, isso ele quer dizer o quê? Nos impulsionando para nosso crescimento espiritual e nossa melhoria. Então, se nós sabemos que podemos, que vamos atingir, então seremos, né? Não seremos igual a Chico, não seremos igual a Divaldo, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um é uma individualidade, mas iremos desempenhar atividades parecidas ou melhores ou iguais, mas não igual como ele fez, porque ele é ímpar. Nós somos todos ímpares, ninguém aqui é par. Então, cada um vai agir da sua maneira, da sua forma, dentro daquilo que você vai desempenhar. Por isso que nós, dentro de uma atividade, da mesma atividade, há várias pessoas que cada um vai fazer diferente. Por quê? Não são nossas tendências que vai falar, não é a nossa personalidade, né? Eu, espírito, quem vou desenvolver. Então, eu desenvolvo de uma forma, Tina de outra, Rogério de outra, Franci de outra, Elô de outra, Sandra de outra, Confinada de outra. Cada um vai colocar de uma maneira. Isso aqui é bom, isso é o quê? Relacionamento. Né? A convivência, e aí juntando tudo, nós vamos reter de tudo aquilo, o conteúdo, né, necessário que foi colocado e vamos tirar o bom. Nós somos uma gota e ela uma tempestade de amor, mas uma gota pode fazer a diferença em algo, com certeza que faz, né? Então vamos à resposta das crianças, que nascem boas e nascem com umas tendências, né? É o resultado do progresso moral realizado, como as ideias inatas são o resultado do progresso intelectual. Pronto. Então, as tendências, né? Por quê? Evolução intelectual é mais fácil de se conseguir do que a evolução moral. Por que a evolução moral é mais difícil? Porque a evolução moral ela vem de dentro para fora. E a intelectual é de fora para dentro, é uma coisa exterior. Demétrios, boa noite, seja bem-vindo. Então, tudo que nós absorvemos com a nossa campo de visão, a nossa mente trabalhando ali, examinando tudo, nós temos mais facilidade de absorver aquilo. Agora, você se exteriorizar, colocar para fora todos os seus sentimentos, todas as suas... Deixa eu pegar uma palavra assim que possa ser melhor, né? Que a gente vai exteriorizar sentimentos, conflitos, angústias, né? Toda a nossa forma que nós já trazemos de vida passada, todos os nossos conteúdos, e vamos fazer uma mexida naquilo. Vamos mudar. Então, vamos lá. Então, todo ano que passa, chega no final do ano, a gente faz o quê? Um balanço de como foi a nossa vida durante esse ano. Então, a minha vida esse ano aconteceu isso, né? Então, o que é que eu vou fazer para o próximo ano? Não são esses projetos? Então, por que nós também não fazemos esse projeto em nós, na nossa mudança interior? Esse ano eu vou mudar em mim a minha forma. Se eu sou ciumenta, vou diminuir esse ciúme que eu tenho. Vou trabalhar esse ciúme. Vou pegar nele, vou pegar pesado. Então, quando eu ver que eu já estou, né, extrapolando, eu vou me corrigir. Ou então, eu sou uma pessoa que gosto muito eu sou muito bem informada, né? Que gosto de estar contando as informações de uma pessoa para outra, transmitindo. Então, eu vou ter um controle sobre isso. Eu sou uma pessoa muito egoísta, que só penso em mim. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar mudar esse sentimento. Eu vou tentar abrir um pouco a minha mão, né? Ser uma pessoa mais, assim, trocar. Eu tenho um livro, eu não empresto a ninguém, que é meus livros. Eu tenho um ciúme do meu livro, é um egoísmo, tudo é seu, é seu. Então, eu vou tentar. Então, são essa forma. Isso é mais difícil da gente fazer. Porque isso dá trabalho. Isso machuca. Né? Então, nós vamos ter um sofrimento muito grande em fazer essa transformação. Por isso que ela é mais lenta. Né? É mais demorada. Então, aqui eu vou ler o que foi colocado.
Tina colocou que nasceu médium ostensiva e nunca soube disso, né? Se você já estudou o livro dos médios, aí Kardec coloca lá que todos somos médios. Agora, nessa ostensividade, a gente vai fazer, vai desempenhá-la dentro de estudos, dentro de aprendizado, e vamos buscar um local adequado para desempenhar essa mediunidade, não é isso? Então, é isso que Kardec nos orienta no livro dos médios, para ser a nossa mediunidade ser bem trabalhada. E Elo coloca, Reforma Sem Martírio tem um livro que ensina a trabalhar as nossas dificuldades. Tem vários livros sobre isso, sobre reforma íntima. Reforma íntima, né? Quem já falava nisso era Santo Agostinho, Livro dos Espíritos. A pergunta 900, me parece, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Temos que nos conhecer e não nos conhecemos. E Demétrios colocou, é importante focar em poucos objetivos para não dispersar e acabar não fazendo nada. Pois é, né? Se você quer fazer tudo, abraçar o mundo, não é de uma só vez, não consegue. Então vamos fazer aos pouquinhos. E aí nós vamos conquistando o que nós almejamos. E Elo coloca sem sofrimentos, com certeza, né, Elo? Quando a gente faz com amor, não sofre. E Demétrios colocou, mas quando se consegue é muito prazeroso. E Tina fala que está muito quente aí, que hoje já faz parte do grupo de estudo e trabalho. Beleza, Tina, muito bom, né? É um trabalho com amor que a gente faz e que a gente desempenha, né? Esse trabalho mediúnico, auxiliando e sendo auxiliado, não é isso? Então, nós ficamos na pergunta 120, viu, Elo? O nosso tempo chegou ao final, chegou o nosso horário. Acho que o estudo de hoje foi bem interativo, não é? Eu gostei, todo mundo participando, colocando, me ajudando. Muito bom. Eu espero que vocês também tenham gostado. Obrigada pelas vibrações que vocês emanaram aí para mim. E foi maravilhoso. Eu gostei muito do estudo, particularmente da interação, porque hoje realmente ninguém ficou parado. Eu gosto quando fazem isso, né? Troca a figurinha mesmo. E vamos, né, fazer a nossa prece para finalizarmos o estudo da noite. Elo, tem alguém aí disponível? Tina, minha amiga, foi muito bom tê-la aqui conosco, né? Passando o microfone para você. Elo, depois você assume, viu, minha amiga? Tchau para vocês. Amanhã temos estudo. Amanhã temos estudos novamente aqui sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade. Estão todos convidados. Descendo, Tina. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso Mestre, nós te agradecemos a espiritualidade maior que pode estar aqui presente, pode estar aqui presente conosco, nos amparando, auxiliando aqueles que se programaram para falar, para explicar os estudos dessa noite. E assim nós vamos agradecendo tanto a parte material que o Senhor nos dá todos os dias, o alimento do corpo, do espírito, aquilo que o Senhor nos dá de melhor, a moradia, a família, a casa espírita, aos amigos. Obrigada, Senhor, por mais este estudo e que possamos estar aqui novamente na próxima semana. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, assim seja.